Vamos começar aqui a primeira aula desse 2024. Então, antes de mais nada, desejo para você um feliz ano novo, muita paz, muita saúde e muita prosperidade nesse mercado e também em qualquer área da sua vida. Então, sem enrolação, bora aqui pro conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também me siga lá no Instagram, @willtrader1. Batemos aqui 1000 inscritos no nosso canal e também estamos chegando quase 1000 pessoas, quase 1000 seguidores no meu Instagram. E eu tô muito feliz por isso, por você sempre estar aqui comigo nesse canal. Então, antes de mais nada, nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui analisando o gráfico no tempo real. Então aqui o mercado tá fazendo aqui seus movimentos e eu vou analisar o gráfico real aqui para você. Tem muita gente que veio no meu comentário, veio falar muita baboseira, veio falar que só operar no gráfico parado, só ensina na teoria, mas na prática não ensina nada. Mas para você que comentou isso, eu vou gravar essa aula especificamente para você. E eu garanto para você que você não vai entender 90% do conteúdo que eu vou estar analisando aqui para você, mas tudo bem, segue o jogo. O que importa é eu trazer aqui o conteúdo que você quer assistir. Então, sem enrolação, bora aqui para a aula. Vamos analisar o gráfico e ver o que ele está mostrando aqui para a gente. Então, primeira coisa, o que eu identifico quando eu abro o gráfico? Eu abro aqui várias paridades, porque eu já tenho uma experiência. Mas para você que é iniciante, abre pelo menos umas 3 paridades, 4, que já tá bom. Então, como que eu vou fazer isso? Clico nesse mais e seleciono aqui qualquer uma e vou observando em qual gráfico ele está melhor. Então, por exemplo, aqui, observei esse gráfico. Vimos aqui primeiramente que o mercado está numa indecisão. E por que nessa indecisão? Porque essas duas velas aqui, ó, foi uma vela de decisão. Foi duas velas da mesma cor, onde o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior e o corpo dela também não consegue romper o pavio da vela anterior, ficando dentro aqui dessa vela anterior. Então essa vela ficou dentro dessa vela. Então temos indecisão do mercado. Se essa vela aqui terminar expirada, a gente já tem uma leitura de reversão. Ó, não terminou expirada, então não temos essa leitura. E o que seria isso? Basicamente, quando a gente tem duas velas da mesma cor, a gente tem uma indecisão do mercado, a gente tem que esperar a próxima vela. Se a próxima vela terminar expirada, a gente tem uma leitura de exaustão do movimento, leitura para reversão. Então aqui o mercado não fez nada, o mercado está consolidado, está nessa região, está nesse range, onde o mercado não consegue ultrapassar. E para o nosso operacional, isso é horrível, que o mercado ó, já está dando alvo em topo e fundo a todo momento. Então aqui, ó, alvo em topo e fundo a todo momento. E isso não é bom para a gente. Porque isso daqui, basicamente, os big players, ele quer fazer o quê? Quer induzir o pessoal a comprar e vender dentro dessa região. Então, dentro desse quadrado, ele está induzindo o pessoal a comprar aqui no suporte e induzindo o pessoal a vender aqui na resistência. Que é isso que o pessoal do Price Action opera. Compra no suporte e venda na resistência. E não tá nada de errado nisso. Só que isso daqui é um movimento de indução do big player, que é basicamente ele induz todo mundo, induz a sardinha a entrar comprado e entrar vendido quando bater no suporte e resistência, para depois estopar todo mundo e seguir o seu movimento. E esse seguir o movimento que a gente quer operar. A gente quer operar a favor do big player. A gente quer operar a favor de quem movimenta o mercado e não operar a favor das sardinhas. Então aqui que a gente tem aqui de informação. O mercado fez aqui um padrão de continuação, então duas velas vermelhas, onde essa primeira vela, onde a gente tem uma, duas velas da mesma cor, e ela deixa o pavio na parte de cima, na parte de baixo, na parte de cima e na parte de baixo. Então temos aqui um padrão de continuação do movimento, a gente pode operar para venda aqui. Mas antes disso, vamos ver o contexto do gráfico. Então a gente olha aqui para trás e identifica essas pernadas de correção, essa pernada de correção e essa pernada de correção, essa aqui também, que é essas pernadas de correção, ó, temos o movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, e aqui não vai virar mais correção, porque aqui vai virar um novo movimento de impulsão para venda. Ela já faz conexão com essa primeira vela do movimento vendedor. Então aqui temos força de venda. O mercado já conseguiu fazer conexão com o movimento vendedor. Então não é porque aqui está na tendência de alta que o mercado vai começar a subir. E para o pessoal do Price Action, como que ele vai adivinhar essa tendência de baixa? Pelo simples movimento. Ela consegue que essa vela consegue ter força de venda. Ela entrou para dentro desse domínio vendedor. Então aqui ó, a gente tem esse movimento de correção. E o movimento de correção a gente pode marcar somente a primeira vela do movimento, que é a vela da força de mercado, que aqui é a primeira vela desse movimento vendedor. Então temos aqui movimento de compra, acabou esse movimento de compra, encerrou o movimento de compra e começou aqui o movimento de venda. Então temos aqui primeira vela do movimento vendedor. Se a gente fazer aqui a marcação, a gente marca aqui o nosso domínio vendedor e o domínio é sempre aqui na parte da sua abertura. Então vela vermelha, a gente sempre marca o domínio na parte de cima.
fosse a vela verde, a gente sempre marcaria o domínio na parte de baixo, que é o domínio na parte da sua abertura. Então, aonde fica o domínio da venda? Fica bem na abertura da primeira vela do movimento após a reversão. Então, temos vela verde, vela vermelha, essa é a primeira vela do movimento após essa reversão. Trocou de cor, fez vela verde e fez vela vermelha. Se trocou de cor, é uma reversão. Essa vela aqui é a primeira do movimento. Então, essa vela aqui no futuro, ela conseguiu ter força de venda. Mas se a gente observar aqui, a gente tem esse pavio. Vamos ver se ele está no gap. Ele está no gap. Então, essa velinha aqui não é vermelha. Essa vela é verde por conta do gap. Então, a gente marca a abertura. Marcamos a abertura e conseguimos identificar que essa vela aqui é uma vela verde. Então, se é uma vela verde, ela terminou aqui. E a próxima abriu aqui. Então, fechamento e abertura. Ela sempre tem que estar alinhada com o preço. Então, sempre que a abertura dessa vela não estiver alinhada com o fechamento dessa vela, é porque ela está no gap. Então, essa vela aqui é uma vela falsa. Ela não é uma vela vermelha. Se você for analisar, o fechamento dessa vela foi aqui embaixo. Só que se a abertura dessa vela aqui, da vela atual que a gente estaria analisando, seria essa. Então, por exemplo, aqui. O preço atual seria dessa vela aqui. A gente marcaria a abertura dessa vela. Então, a abertura aqui a abertura é que a linha vai ficar um pouquinho grossa, mas tudo bem, ó. Então, se você for ver, a gente tem o fechamento e a abertura dessa vela. Se não tiver alinhada, a gente tem que fazer essa correção. A gente vem aqui, ó, e faz essa pequena correção. Então, na verdade, se ela terminou basicamente assim, a gente tem a abertura dessa vela e a gente tem o fechamento dessa vela. Então, terminou alinhado, essa vela aqui é uma vela verde e não uma vela vermelha. Então, ela faz o quê? Consegue ter força de venda, entrou para dentro desse domínio vendedor, não rejeitou no próximo domínio, que ó, vamos ver aqui, ela quase tocou, mas só que aqui essa vela não é vermelha, essa vela é verde. Ela tinha feito esse padrão de continuação. Você vai pegar essa venda aqui? Não vai, por quê? Porque a vela de conexão tem que ser a vela que faz a conexão. Então aqui a gente tem a força de venda, a gente tem o domínio vendedor, e seria essas duas velas aqui, ó, seria o nosso padrão para operar vendido aqui. Mas essas duas velas não pode ser. E por que não pode ser? Porque essas duas velas aqui, a segunda vela já está dentro desse domínio de venda. E ao contrário, ela tem que estar aqui, uma vela fora e a vela que faz conexão que tem que estar entrando aqui para dentro desse domínio de venda. Então a gente tem esse padrão de continuação e a primeira vela tem que estar fora desse domínio e a segunda vela tem que estar conectando, tem que estar rompendo aqui para baixo. Ela tem força de venda com o padrão de continuação. E o padrão de continuação a gente não opera na primeira vela do movimento. O melhor dos cenários é sempre a primeira vela após o rompimento. Aqui, ó, se a gente olhar para trás, a gente tem essa vela, que é a primeira vela do movimento. A gente pode marcar o domínio. A gente marca aqui, essa vela conseguiu romper e essa vela, que é a nossa primeira vela após o rompimento. E não foi essa. Essa daqui somente é a primeira vela do movimento. Então não é. Então você não pode pegar essa operação de venda. Então vamos ver o que o mercado fez. Vamos aqui no presente. O mercado fez outro padrão de continuação. Fez duas velas vermelhas, onde a segunda consegue romper o pavio da vela anterior com o corpo. Ela deixa mais pavio. Então ela faz o que? Padrão de continuação. Temos duas velas da mesma cor, onde o corpo da segunda consegue romper o pavio da vela anterior. E ela deixa pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. É um padrão de continuação. Só que o que ela faz aqui? Ela consegue dar alvo nesse fundo. Ela consegue dar alvo nesse fundo. E por que fundo? Porque a gente tem aqui essa vela vermelha e essa vela verde. Se a gente marcar o corpo, a gente pode marcar somente o corpo que tá bom. E ela já conseguiu bater nesse fundo. Então se ela já bateu nesse fundo, ela pode muito bem subir. A gente não vai operar com compra, porque a gente teve um padrão de continuação. Só que a gente não pode operar para venda, porque o contexto não tá para venda. O contexto aqui tá para o mercado poder fazer uma reversão. Então a gente tem uma análise de 50% tanto para subir e tanto para cair, por conta desse padrão de continuação para venda e por conta desse contexto de reversão para compra. Então aqui no caso, a gente não pode fazer nada, a gente aguarda o mercado fazer mais velas para confirmar a nossa operação. Então aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui o mercado está fazendo padrão de continuação, então fez aqui duas velas vermelhas, ela está deixando o pavio para cima e para baixo, e a segunda vela conseguiu romper o pavio da vela anterior. Ela consegue entrar para dentro desse domínio de venda, então entrou para dentro de domínio vendedor, dessa primeira vela do movimento da venda. Não é a primeira vela após o rompimento, é somente a primeira vela do movimento. Então é mais fraco, mas já está ruim porque se o pavio dessa vela já conseguiu tocar nesse fundo, nessa vela vermelha e nessa vela verde, que seria a finalização desse movimento de venda,
E o início dessa pernada de compra, início do movimento de compra, se pode marcar somente essa vela de compra aqui. Marca somente a abertura. E se o mercado já toca um pavio aqui, mesmo tendo a leitura para fazer uma venda, ela já conseguiu tocar nesse fundo. Então se tocou no fundo, se tocou nesse alvo, a gente não pode pegar a operação. Só que ela já conseguiu romper, então nesse caso a gente não faz nada. Porque na verdade, ela não conseguiu fazer um padrão de continuação. E por que não? Porque ela terminou uma vela expirada. Ela não deixou pavio na sua abertura. Temos leitura para fazer uma compra. E por que uma compra? Temos liquidez de venda, temos liquidez de venda. Então aqui não tem uma liquidez de venda para ser trabalhada. Essa aqui já conseguiu romper, essas duas liquidez. Então toda a liquidez de venda ela vai ser trabalhada pela própria venda. Então quando alguma vela vermelha, o corpo dela consegue romper o pavio do fechamento, que seria a liquidez, ela consegue trabalhar esse pavio da venda. Então esse pavio e esse pavio não vai mais interferir no preço. Então qual que é o próximo pavio que a gente tem? Vamos ver. A gente tem aqui o nosso segurança, que é a vela verde, que não deixa pavio na sua abertura. Então temos essa leitura para fazer uma compra. Por quê? O mercado terminou expirado, essa vela terminou sem pavio na parte do seu fechamento, que seria na parte de baixo, e essa mesma vela conseguiu trabalhar a última liquidez de venda, os últimos pavios de venda. E como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber aonde o mercado está trabalhando? Como que eu vou saber aonde tem pavio para o mercado trabalhar? Então vamos analisar depois dessa vela aqui atrás os pavios de venda, a liquidez de venda, que será todo o pavio do fechamento da vela vermelha. Então a gente tem aqui essa primeira liquidez, que é a primeira vela de venda que eu encontrei depois dessa vela. Então olhei aqui para trás, encontrei mais liquidez de venda e aqui para trás mais liquidez de venda. Só que essa daqui, ela não vai mais interferir no preço, ela já foi trabalhada. E como assim? A gente pode marcar uma linha e se o corpo da vela vermelha, então liquidez de venda sempre é trabalhada pela própria venda. Então quando aqui rompe essa vela vermelha, consegue romper com o corpo o pavio dessa vela, a liquidez de venda é porque já foi trabalhada. Então vamos olhar aqui mais para trás e ver aonde tem mais liquidez de venda. A gente olha aqui para trás e não tem mais liquidez de venda. A gente teria essa daqui, só que por conta dessa vela, desse segurança, dessa vela que não deixa pavio na sua abertura, ela encerrou toda a liquidez de venda. Então temos aqui outro segurança, mas esse segurança ele já foi violado. Como assim? Se a gente marcar aqui a abertura dele, se já conseguiu romper ou com o corpo ou com o pavio, esse segurança ele não protege mais. Então a gente tem que encontrar outro segurança. A gente encontrou aqui o nosso próximo segurança que ele não foi violado. A gente pode marcar a sua abertura e a gente consegue ver que não conseguiu fazer nem rompimento com o corpo e nem rompimento com o pavio. Então esse segurança aqui é válido e toda a liquidez de venda que tiver aqui para trás desse carinha aqui não vai ser mais buscada. Então a partir desse carinha verde aqui, desse carinha aqui, que é uma vela verde que não deixa pavio na sua abertura, ele é um segurança e todo o pavio de venda, toda a liquidez de venda não vai ser mais trabalhada mais. Então a gente consegue descobrir aonde o mercado pode ir. A gente tem essa liquidez de venda, a gente tem essa liquidez de venda que já foi trabalhada. Então não temos mais liquidez de venda por conta desse carinha aqui também. Então se essa vela aqui terminou expirada, conseguiu trabalhar as últimas liquidez de venda. E como que eu vou saber, de novo, como que eu vou saber que é a última liquidez de venda? Por conta desse segurança, por conta dessa vela verde que não deixa pavio na sua abertura. Então essa vela aqui é capaz de bloquear toda a liquidez de venda. Então não importa aqui, ó, a gente olha aqui para trás do gráfico, não importa se tiver várias liquidez de venda. A gente teve dessa vela, a gente teria dessa vela, mas já conseguiu ser trabalhada por essa vela aqui. A gente teria aqui também mais liquidez mais para trás do gráfico, possivelmente. Mas por conta desse cara aqui, por conta dessa vela verde, que não deixa pavio na sua abertura, ela consegue encerrar toda a liquidez de venda. Então a partir desse carinha aqui para trás, toda a liquidez de venda não vai ser mais buscada, porque ela foi bloqueada por essa vela aqui. Então a gente consegue descobrir que a única liquidez de venda que a gente tem é essa daqui e essa daqui. Mas como essa vela vermelha aqui terminou expirada, trabalhando as últimas liquidez de venda, não tem mais interesse de venda, não tem mais por que o mercado buscar aqui, o mercado fazer uma vela de venda. Então aqui a gente poderia operar comprado, desde que, vamos analisar, se essa vela vermelha aqui, a gente olhar para trás, ela não está fazendo conexão com a própria venda. Então vamos olhar aqui, essa vela terminou no gap, por conta daqui, ó, teve esse espaço daqui da abertura, teve esse espaço daqui da abertura para o fechamento. Então abriu essa vela verde e o fechamento dessa vela vermelha não foi aqui alinhado com essa vela verde. Então tá errado. Então o verdadeiro fechamento dessa vela vermelha foi bem aqui. A gente faz esse preenchimento. Então se ela faz esse preenchimento, a gente olha aqui para trás também, ó. E aonde a gente tem
a primeira vela do movimento de venda. A gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui. A gente tem também as velas carecas, que seriam essas, que não deixam pavio. Vamos ver se a gente tem a primeira vela após o rompimento. Não temos, não temos, não temos. Só temos a primeira vela do movimento. E a gente tem aqui o domínio de vela careca. Então a gente marca o quê? A gente pode marcar aqui. A gente pode marcar aqui, que é nosso domínio também. E a gente pode marcar aqui, que também é nosso domínio. Domínio de venda. E também nesse daqui. Aí por que a gente não poderia pegar essa operação de compra? A gente não vai pegar essa operação de compra por causa que essa vela aqui que terminou expirada, ela conseguiu ter conexão com esse movimento de venda. Ela conseguiu ter conexão com esse domínio vendedor. Ela tem força de venda. Então o mercado, mesmo não tendo liquidez, não tendo interesse de venda, ele pode muito bem descer um pouquinho por conta que ele já teve força de venda. Já conectou com esse domínio vendedor, que é a primeira vela do movimento, após essa reversão. A única coisa que seria válida é se esse pavio estivesse tocando em simetria com o domínio. Então, se o pavio estivesse tocando aqui em simetria, esse domínio de venda ficaria inválido, porque pavio em simetria com o domínio. Então, se esse pavio dessa vela, ela quase tocou, mas se ela tivesse tocado nesse domínio de venda, então se ela tivesse tocado aqui, ela quase tocou, mas se ela tivesse tocado em simetria com o domínio vendedor, aqui esse domínio de venda não seria mais válido, a gente poderia pegar essa venda. Então, mesmo que faz conexão aqui, por exemplo, a gente teve aqui o gap, então essa vela terminou um pouquinho mais abaixo, a gente tem o domínio de venda, e essa vela conseguiu ter força de venda, ela conseguiu romper aqui para baixo, a gente pode operar vendido. Mas se a gente tem aqui esse pavio, por exemplo, se esse pavio tivesse tocado em simetria, ele invalidaria esse domínio. Então esse domínio não seria mais válido, mesmo fazendo conexão, é uma conexão falsa por causa dessa invalidação de domínio, por causa desse pavio simétrico que ele retirou a defesa desse domínio vendedor. Então você poderia operar comprado aqui bem tranquilamente, mas a gente também tem que observar a liquidez para compra. Se a gente quer operar comprado, vamos ver se o mercado tem liquidez. Então aqui, vamos ver o pavio do fechamento da vela verde. A gente tem aqui vela verde, a primeira vela verde que a gente encontrou, ela não deixa interesse. Então vamos procurar mais. A gente teve esse interesse, essa liquidez de compra, a gente teve essa liquidez de compra aqui mais para trás. Então o mercado ele tem interesse para compra e ele não tem aqui um segurança vermelho. Não tem aqui uma vela vermelha que não deixe pavio na sua abertura. Então essa liquidez de compra ela vai ser buscada quando a gente tiver leitura de compra. Mas vamos ver um ponto muito interessante. Vamos ver se esse pavio não está fazendo uma retirada de pavio. A gente vê aqui, ó. Então a gente marca esse pavio aqui, essa liquidez de compra, e vê se ele não está fazendo nenhuma retirada até encontrar o próximo corpo. Então encontramos o corpo aqui, encontramos uma barreira, e se tiver tocado um pavio em simetria com esse pavio, já era, esse pavio não existe mais. Mas não tocou, não tocou, não tocou, então tá tranquilo. Então esse pavio é um pavio existente, não é uma retirada de pavio, é uma liquidez a ser buscada. Então quando a gente tiver leitura de compra, que nem aqui, a gente pode operar comprado, desde que esse pavio aqui ela tivesse feito uma retirada de defesa nesse domínio vendedor. Então se ela tivesse tocado em simetria aqui, retiraria essa defesa de venda, o mercado não teria feito conexão, não teria força de venda, aí sim tendo liquidez para compra. Essa vela de venda terminou expirada, rompendo as últimas liquidez, fez o que também? Expiração dentro da vela de força. E por que vela de força? Porque a gente tem essa primeira vela do movimento da venda, a gente pode marcar o pavio, conseguiu romper e conseguiu confirmar o rompimento. E confirmou com uma vela de continuação. Então aqui, toda vez que a gente tiver uma vela de força, então tem que ser o rompimento com confirmação da mesma cor. Não pode ser aqui uma vela vermelha de confirmação, tem que ser uma confirmação de continuação. Então rompeu com vela verde, tem que confirmar com uma vela verde. Então rompeu aqui essa primeira vela do movimento de venda, rompeu e confirmou. Essa vela aqui que faz o rompimento é a nossa vela de força. E vela de força, a gente já sabe que a gente pode marcar aqui. A gente pode marcar aqui as duas extremidades, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Aí quando consegue fazer uma expiração do preço dentro da vela de força, a gente também tem uma leitura muito forte para operar para a reversão do movimento. A gente pode operar comprado aqui com todas essas leituras que eu falei, que seria a primeira de todas. O mercado não pode fazer conexão com a venda. Então se o mercado mesmo fazendo conexão, a gente poderia operar se esse domínio tivesse inválido. Então tocou o pavio em simetria com o nosso domínio de venda,
esse domínio de venda não defende mais, então a conexão aqui é uma conexão falsa. Então mesmo fazendo a conexão, ó, por conta do gap, fez essa conexão com a venda, teve força de venda, ela terminou expirada, trabalhando a última liquidez de venda, trabalhou essa e a gente vê aqui que não tem uma liquidez de venda por conta dessa vela verde que não deixa pavio na sua abertura, que encerra toda a liquidez de venda. O mercado tem interesse para compra para ser buscado e muito importante, a gente descobriu que a gente olhou para trás e ela não fez uma retirada de pavio. Então aqui, essa liquidez de compra, ela vai ser buscada quando o mercado tiver um padrão aqui, que nem aconteceu aqui, um padrão para fazer essa reversão do movimento. Eu sei que essa aula tá ficando um pouquinho complicada, mas para aqueles que comentam várias baboseiras no comentário, tá comentando, você só ensina na teoria, não ensina na prática, aqui tá esse vídeo bem detalhado para você, que não tem a mínima capacidade de sentar a bunda na cadeira, vir aqui no gráfico parado e aplicar tudo que eu ensino tudo certinho, todas as teorias, porque a teoria é o que vai te trazer a consistência. Você pega algum vídeo meu, pega a teoria, vem aqui no gráfico parado e começa a aplicar. Mas a maioria aqui do canal não vai entender, então não adianta nada eu vir aqui no gráfico atual, fazer as minhas análises que nem eu fiz nesse vídeo, uma análise simples e rápida, porque eu já tenho mais conhecimento, eu já sei muito fácil, eu bato o olho e já consigo identificar. Mas também não pensa só em você, não pensa só no seu rabo, pensa também nas outras pessoas. Somos mais de 1000 pessoas dentro desse canal, então é você e mais 1000 pessoas tentando aprender isso daqui. Então, se eu ensino aqui no gráfico atual, no gráfico real, no gráfico andando, muita gente não vai entender. Então, eu sei que esse conteúdo ficou muito difícil, mas para aqueles que estão mais avançados, esse conteúdo tá rico de informação, tá muito simples de você entender. Mas, de novo, sempre que eu falo, não adianta de nada eu abrir no gráfico aqui andando, eu fazer as minhas operações, fazer as minhas análises, se você não entende do conteúdo. Então não adianta nada, eu não sei nem o que é um domínio, não sei o que é uma conexão, não sei o que é um segurança, não sei o que é liquidez, vai ficar muito difícil para você compreender. Então é por isso que pega as aulas, pega pega a teoria, vai aqui no gráfico parado e começa a praticar, começa a ver o que funciona. Começa a ver se eu estou fazendo certo ou fazendo errado, o que falta para eu ter um entendimento melhor. Posso encurtar meu caminho clicando no primeiro link da descrição, que eu vou ter acesso a material totalmente organizado, vou ter acesso a 3 indicadores de bônus para utilizar com auxílio do operacional. Vou ter o suporte do Will por 30 dias gratuitos. Então, nesses 30 dias, vai ser os dias que eu vou poder tirar qualquer dúvida que você tiver perante as aulas. Então, é por isso, ó, você tem que vir no gráfico parado, porque a dúvida somente vai vir quando você estiver aqui no gráfico parado e realmente tentar aplicar. Então, eu vim aqui no gráfico parado, consegui identificar aqui, primeira vela do movimento de venda, fiz a marcação, essa vela consegue fazer conexão com a força vendedora, já tem uma leitura mais avançada, vou perguntar para o Will se eu estou fazendo certo. E aí que é nesses 30 dias que você vai ver a sua evolução, que eu vou estar podendo corrigir as suas operações, as suas análises e trilhar o seu caminho. Então eu vou ver o que você está fazendo certo e vou ver o que você está fazendo de errado. Então não adianta nada eu vim aqui no gráfico andando e vou fazendo qualquer coisa que você não vai aprender nada dessa forma. E é por isso que 99% dos traders perdem dinheiro. Que quer operar, quer só ver conteúdo aqui, ó. Eu operando, fazendo minhas análises, entrando com 5 mil, 10 mil reais. E é isso que você quer ver. Você só quer ver conteúdo de ostentação, quer ver essas coisas, mas não quer aprofundar no conteúdo. Não quer saber como realmente o gráfico funciona, como ter uma leitura mais avançada. Que é isso que eu ensino para os meus alunos. Hoje somos praticamente 200 alunos, onde você pode ver o resultado deles lá no meu Instagram, que é @willtrader1, que tem vários feedbacks, vários resultados dos meus alunos na conta real, fazendo saques de 50, 100, 200, 300, 1000, 2000 reais, somente com a primeira, quinta aula, sexta aula e assim por diante. Lembrando, são 20 aulas para você conseguir aprender tudo detalhadamente do zero avançado. Então não importa se você é iniciante, que você vai ter 30 dias do meu suporte. Então eu vou estar te ajudando, vou estar trilhando o seu caminho para você conseguir operar de uma forma mais avançada e ter a leitura real do gráfico, ter uma leitura correta e não estar operando qualquer coisa. Então apareceu aqui um padrão de continuação, por exemplo aqui, teve padrão de continuação. Por exemplo aqui, Will, entendi que é um padrão de continuação. Foi 2 velas verdes, a segunda vela consegue romper o pavio da vela anterior, ela deixa o pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. Já vou operar comprado aqui, vou entrar na conta real e vou operar aqui com 1000 reais, vou pegar dinheiro emprestado para fazer essa operação de compra, porque o Will falou que é só aparecer aqui um padrão de continuação que eu vou operar comprado. Não, nada a ver, você está operando errado, você vai estar operando na sorte.
É por isso que você tem que ter meu acompanhamento. Por exemplo, aqui o mercado, ele já deu alvo nesse topo e fundo. A gente teve essa vela verde e essa vela vermelha. Se o mercado já consegue dar alvo ou no corpo dessa vela, ou no pavio da vela anterior, ela não consegue romper, ela fica abaixo da marcação, quer dizer que ela já deu alvo. Então temos padrão de continuação, mas o contexto do gráfico ele não apresenta continuação, ele apresenta aqui a reversão do movimento. Então pode muito bem vir desse aqui uma vela vermelha. A gente tem padrão para continuar, mas a gente tem contexto para reverter. Então não está alinhado. Tem uma análise aqui 50% para subir e 50% para descer. É por isso aqui você operou comprado e vai tomar um grande loss na sua cabeça. Que você não tem toda a leitura ideal do preço, você não sabe o que está fazendo, você está operando na sorte. Então é isso que eu quero te mostrar. Nesse 2024, não adianta nada você querer fazer novas coisas, querer novos objetivos, mas fazer a mesma coisa que 2023, 2022, que você sempre está fazendo a mesma coisa e tentando buscar resultados diferentes. Então, se você quiser resultados diferentes, você vai ter que fazer ações diferentes para buscar um ano melhor. 2024 vai ser um ano melhor para você, desde que você tenha ações diferentes. Então não adianta nada você refazer as mesmas coisas dos anos passados, que não vai dar certo, vai dar os mesmos resultados e no final desse ano você vai lamentar pelas mesmas coisas e vai tentar desejar que o próximo ano sempre seja melhor, mas se você não tomar ações diferentes, você não vai ter resultados diferentes. Então é por isso que eu aconselho você entrar no primeiro link da descrição e começar uma nova jornada, onde você vai resetar tudo que você aprendeu, todos os conteúdos, lógica do preço, price action, suporte e resistência, Fibonacci, vela a vela, tudo que você aprendeu, você vai resetar da sua cabeça, você vai tirar tudo que você aprendeu e agora você vai aprender de fato a operar de verdade, a ter uma leitura mais avançada e profissional do gráfico, onde eu vou trilhar o seu caminho. Vou te falar o passo a passo, o que você tem que fazer, o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. E desse jeito, em pelo menos 3 meses, você já vai conseguir ver os seus primeiros resultados. Então se você gostou dessa aula, já clica no primeiro link da descrição para você não perder essa oportunidade e continuar se lamentando nos próximos anos que os seus resultados não mudam, que você sempre está na mediocridade, nunca tem resultados diferentes. Então para fechar essa aula com chave de ouro, para você obter resultados diferentes, você tem que tomar ações diferentes. Então faça isso. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @willtrader1, que é lá que eu consigo tirar qualquer dúvida que você tiver. Então não esqueça também de clicar nessa próxima aula que está aparecendo aqui para você. Te espero lá, então bora para cima, tamo junto.